Vamos até Santos conversar com o técnico do Santos, Kleber Xavier. Clebinho, seja bem-vindo ao Show dos Esportes. Boa noite. Boa noite, Lucianinho. Prazer falar com vocês aí. Pois é, hein? O trabalho começa a andar, enfim, a sequência de jogos, Kleber, e o Santos ali nessa batalha vai se recuperando no campeonato. E uma vitória ontem contra um adversário que a gente fala, enfim, é um dos favoritos a brigar pelo título, né? Que é o Flamengo, Kleber. Como é que foi esse resultado de ontem, a vitória importante, e mais do que isso, né? O grande nome, vou dizer, talvez do Campeonato Brasileiro seja o Neymar. E tu tem o Neymar no teu time à disposição. E ele faz o gol da vitória. A importância de, aos poucos, o Neymar também recuperar a confiança. É um campeonato muito duro, né, Lucianinho? Estranho, porque teve essa parada, essa mini férias, um tempo de preparação, o nosso um pouquinho mais longo, porque o jogo do Palmeiras foi adiado, né? E agora a gente já jogou ontem, e hoje eu já mergulhei no Mirassol, porque a gente joga no sábado já outro jogo duro, né? Então um campeonato difícil assim. Falar do time, né? O tempo de preparação foi muito bom para a gente equilibrar a parte física, que estava um pouco desequilibrada. A parte mental a gente conseguiu evoluir com a vitória contra o Fortaleza antes da parada, né? E conseguimos aí nos últimos 3 jogos antes da parada 2 vitórias e um bom jogo contra o Botafogo, que infelizmente a gente não conseguiu vencer, mas merecíamos. E nos preparamos nessa parada para a volta como time como um todo, né? O departamento médico limpo, perdemos 3 jogadores com cartão que não puderam estar no jogo de ontem, e o Neymar num excelente nível, né? Ele vinha entrando nos jogos antes da parada, fez 3 jogos, Botafogo mais tempo, e a ideia é que já na volta, né, para o jogo contra o Palmeiras, que foi contra o Flamengo, ele conseguisse jogar 90, e agora é ter cuidado, porque esses jogos são próximos, né? A partir de agosto a gente não tem jogos em meio de semana, a gente vai conseguir levar bem, né, para a recuperação dos atletas e principalmente a recuperação dele, né, porque ele vem de uma longa parada, né, a gente tem que ter esse cuidado. Então, Kleber, existe um plano, enfim, para a utilização do Neymar, pelo menos nesses momentos onde o Santos tem jogos mais acavalados. Existe esse cuidado, essa preocupação? Exato. Hoje a gente teve o dia para recuperar os atletas, né? Vamos ter que treinar amanhã pela manhã, então o tempo de recuperação, a distância é muito curta do jogo que foi ontem à noite para esse treino amanhã de manhã e o jogo já no sábado. Então a gente vai com todo cuidado. Amanhã, no treino de amanhã, eu vou conversar com o departamento físico de fisiologia para ver quais os jogadores que vão me dar condições de jogo para que a gente possa escalar os melhores, né? Um time mais descansado, embora o Mirassol tenha também vindo de um jogo ao mesmo tempo que o nosso, mas o Mirassol é uma equipe que está muito forte, que vem pontuando direto nos últimos jogos e é uma equipe de transição muito rápida, com jogadores muito rápidos e muito bem treinada pelo Rafael. Sabe que Kleber, eu não sei se eu coloco o Mirassol mais como um candidato ao rebaixamento, porque a gente sabe, um time que é o novato, é o caçula da Série A, mas pela campanha assim que o Mirassol vem fazendo, te confesso que eu não sei, eu acho que daqui a pouco um grande é que vai ter que se cuidar aí nessa disputa ali de Z4. Eu acho que o Mirassol, claro, daqui a pouco eu posso me quebrar aqui, desandar até o fim do campeonato, mas não é o que está aparecendo nesse momento. Eu acho difícil, cara, eu acho difícil porque o Mirassol é um clube que se estruturou, que está muito bem dirigido, que está muito bem planejado, como estrutura física e pessoal. Tem um grande treinador, o Rafael, um dos grandes treinadores aí da nova geração do futebol brasileiro. É um time que joga com qualidade, um time de transição, um time de posse, né? Um time que joga com a bola no chão. Vocês viram, né? Teve um grande jogo contra o Grêmio, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, empatou com o Palmeiras. Para nós aqui que estamos em São Paulo, isso é um feito muito grande, né? E a gente tem que estar atento, né, a isso. Então por isso que eu digo, a gente sai de um jogo duro, né, para esse outro jogo duro num curto espaço de tempo. Então por isso todo cuidado é pouco. Vamos ter amanhã de manhã para trabalhar a estratégia para esse jogo. Hoje passamos o dia olhando, estudando, atentos ao que o Mirassol pode nos oferecer de perigo e aonde a gente pode encontrar vantagem. Bom, fim de jogo no Maracanã, 2-0 Cruzeiro, jogo finalizado. O Cruzeiro é o novo líder do campeonato, chega a 30 pontos, um jogo a mais em relação ao Flamengo, que
está com 27, com a derrota de ontem para o Santos, o Bragantino 27, o Bahia é o quarto colocado com 24, aí temos o G4. Né? E o Santos, com a vitória, subiu na tabela, é 13º, ultrapassou o Inter nos critérios, né? O Santos tem uma vitória a mais em relação ao Inter, mas está entre a dupla Grenal, o Grêmio 12º com 16, Santos 14 e o Inter também 14. E esse jogo ali está se despedindo, enfim, mesmo com a derrota, sendo aplaudido o John Arias, né? Um nome importante do Fluminense, está indo jogar no futebol inglês. E claro, o torcedor do Inter vê o Fluminense como um adversário logo em seguida na Copa do Brasil, que perde seu principal jogador que está dando tchauzinho ali, se despedindo da galera. O Arias foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro nos últimos tempos aí. No Mundial a gente viu também, né? Qualidade técnica em primeiro, qualidade física, porque o trabalho a gente enfrentou bastante. Ano passado a gente fez vários Fla-Flus, né? Deu para sentir de perto a qualidade desse atleta. Bom, Kleber, o Neymar não é novidade para ti. Enfim, tu trabalhou com o Tite na seleção e o Neymar foi jogador, né? Como é que foi esse encontro, esse reencontro de vocês aí no Santos? Conta um pouquinho pra gente. Já é uma relação antiga, foram quase 7 anos na seleção, a gente sempre falou isso, né? O Neymar internamente pra gente sempre foi solução e uma das maiores soluções, né? Pela sua qualidade, é um dos maiores jogadores do Brasil dos últimos anos, é um cara muito competitivo, é um cara muito aglutinador, que tem o respeito dos novos, que tem o respeito dos mais velhos, que torna um ambiente de trabalho muito leve, né, no seu dia a dia, e a gente está feliz com ele aqui, porque ele vem para o Santos, encontrou no Santos essa possibilidade de retorno, de ajudar o Santos, que é o primeiro objetivo dele, né, ajudar o Santos a se firmar, o Santos que volta agora para a Série A se firmar na Série A, voltar a estar no seu espaço real e também, paralelamente, buscar o espaço dele na seleção. Né? E ele tem feito isso na prática, né? E isso é muito positivo. E ontem foi uma demonstração disso, né? O que o Neymar ontem, em 90 minutos, um pouco mais, que agora os jogos são mais longos, se dedicou com e sem bola, né? Finalzinho do jogo ali, nos últimos 10 minutos eu fiz uma troca, deixei ele mais solto, com a sustentação por trás, mas ele atuou na maior parte do tempo como um meia por dentro, atrás do David como 9, né? Fez as melhores nossas jogadas ofensivas, né? Levou perigo ao gol do Santos e fez um gol com a qualidade dele, a genialidade dele naquele giro em cima do Rafael, do Léo Pereira e depois do Varela. O Neymar é uma figura muito grande, né, Kleber? Então eu imagino que tudo chame a atenção nele no Santos. Como é que se lida com isso internamente com o grupo? Porque não adianta, o holofote vai ser sempre dele. Se o time ganha, obviamente, como foi ontem, o gol foi dele, então vai todo mundo para cima. E daqui a pouco, se o resultado não é bom, também vai para cima. Mas é positivo, né, Luciano? É positivo. Ele teve aí naquele jogo contra o Botafogo, que a gente jogou muito. Ele acabou no final do jogo na ânsia de ajudar, indo mal, fazendo uma situação que ele tirou ele do jogo, e a gente com um a menos acabou perdendo o jogo. Depois a humildade para pedir desculpa, reconhecer o erro, né? Pedir desculpa para a comissão, depois para os atletas, e o dia a dia dele é um cara muito verdadeiro ali com o trabalho, né? E ele é muito competitivo, ele eleva muito o nível de competitividade do grupo, né? E cobra muito isso, né? Tu vê não só na palavra, mas nas ações e na entrega dele aos trabalhos, né? Fora isso, é natural, né? Cada lugar, a gente fez viagens aí, a gente foi a Fortaleza, sem ele é uma coisa, a gente foi à Bahia com ele, é outra coisa completamente diferente, né? Sim. Quantidade de gente no hotel, quantidade de gente no aeroporto, o dia a dia em volta do CT, lá no estádio, né? Ele é um cara que atrai muito a presença, né? Principalmente de crianças, adolescentes, né? Tem uma paixão, e ele consegue levar isso agora, mais um filho aí, deixa a pessoa cada vez mais humanizada e com sentimentos mais aflorados, e ele leva muito isso também pro trabalho, né? Então a gente está muito feliz com ele aqui, e ontem foi bem a representatividade do jogo, né? A gente fez um grande jogo estratégico contra o Flamengo, que para mim é a melhor equipe do Brasil há um bom tempo já, né? Com grandes atletas e com uma estrutura já continuada de jogadores experientes, agora com o Felipe fazendo um grande trabalho.
e não tinha como dar espaço ao Flamengo, senão a gente ia sofrer mesmo dentro da Vila. A gente conseguiu tirar o jogo de dentro do Flamengo, aproximar bem as linhas e sair em velocidade no contra-ataque, né? E em vários desses contra-ataques, nessa transição ofensiva, a gente conseguiu levar perigo, e numa delas o nosso gol, né? E justo no pé dele, para fazer aquele giro, e com um giro, e mesmo desequilibrado, tirar 2 atletas e finalizar. Essa é a qualidade, e a qualidade que a gente espera. Não só de ver no Santos, né, Kleber Xavier, mas também na seleção, porque a gente tem ainda a expectativa de que o Neymar possa jogar em alto nível, e se isso acontecer, bom, o Brasil cresce muito na parada pensando na Copa ano que vem, né? Ele é um cara que quer, né, deseja isso, é provavelmente a sua última Copa, ele deve chegar nela em boas condições por essa evolução que ele tem tido agora. O Ancelotti é um treinador que tem uma relação muito forte com os jogadores do Brasil, né? Todo o tempo que atuou como treinador em vários países da Europa, né? Teve contato com muitos jogadores brasileiros e tem essa boa relação e essa boa forma de conduzir um grupo, né? E com certeza vai saber tirar o melhor do Neymar, e a gente sempre na torcida para que ele chegue inteiro, e eu já falei isso, nesse desenvolvimento mais rápido agora, que em setembro ele já esteja nessa próxima convocação. Bom, Kleber, quantos anos de futebol? Mais de 30, né? No teu caso, agora falando um pouquinho da tua história. 37, né? 37. Bom, começou com 10 anos, né? Daí o cara tá com 47. Já não tô tão novinho assim, Luciano. Eu tô vendo a tua foto aqui na live, a barbinha tá branca, tá que nem a minha aqui, ó, Kleber. Com 61 já. Eu quero ir muito longe. Eu tenho alguns exemplos aí que eu gosto de seguir, esses treinadores que chegam a 70 aí. Tem uns velhinhos aí trabalhando em alto nível ainda, aí só dá uma olhada. Né? Esses eu admiro muito, mas eu comecei no Inter em 88, né, na base, depois tive uma passagem rápida na base do Bragantino, 95, depois cheguei no Grêmio em 96, e aí em 2001 comecei a parceria com o Tite. Foram 24 anos de parceria. Casamento, quase bodas de ouro, 24 anos, boda de prata, quase bodas de prata, bateu na trave, 24 anos de parceria, né? E agora essa oportunidade que eu estou recebendo, a sorte, né, que eu tive, e agradeço todo dia de ser num clube da grandeza do Santos, pelo histórico que tem, né, por essa relação e essa forma de ser do Santos aí, todo dia a presença de um Clodoaldo, de um Serginho Chulapa, de um Edu e de tantos outros atletas que às vezes passam por lá e nos dão carinho, e tem as portas realmente abertas. O Santos é um time de uma cidade pequena, de uma cidade linda, que é aqui, agora estou falando contigo, olhando aqui. É muito bonito, é muito bonito. Né? E eu tive essa felicidade de começar o trabalho aqui, e o trabalho que a gente começou com dedicação total está começando a dar fruto, mas a gente tem que ficar bem focado, que é jogo a jogo, que a gente vai conseguir o objetivo nosso desse ano, que é terminar na Série A, e depois o mais alto possível. De repente, se a gente conseguir uma Libertadores, seria uma maravilha para finalizar o ano. No sonho daquele guri lá do Alegrete, tava um dia, né, ser treinador, enfim, né, na beira do campo, mas como o treinador, né, tipo, o frontman da banda, o vocalista, o Neto Fagundes da banda, o cara que tá lá na frente da banda, que canta, que tem a oportunidade de mostrar diretamente o teu trabalho, enfim, porque fazendo parte de uma comissão, todo mundo é importante, obviamente, mas o cara que tá ali à frente, ele é o mais cobrado, né? E também, em contrapartida, quando a coisa vai bem, ele é o mais aplaudido. Como é que é isso para aquele guri que veio lá do Alegrete, que sonhava, quem sabe um dia ser treinador, e tá conseguindo efetivar esse sonho agora nesse momento? Eu vivo muito o dia a dia do meu trabalho, né? E as relações. Eu sou um cara de muitas relações, de muitas amizades, e vejo nisso a coisa mais importante da vida, né? Então, essa parceria e esse espaço que o Tite me deu nesses anos todos, de me sentir, né, como um segundo treinador. É um fiel escudeiro do Tite, né? Vocês trocavam muita figurinha, enfim. A gente via claramente isso no trabalho, né? E aí é legal, cara. Um jogo, por exemplo, ontem, um jogo grande como foi, uma atmosfera de decisão para nós e para o próprio Flamengo, que era líder. Todos os atletas foram no banco me dar um abraço, em mim, no Matheus, no Fábio, né, que recentemente estivemos no Flamengo. Antes do jogo,
encontrei vários funcionários dentro do campo também, a gente sabe dessa relação, e isso para mim é o mais importante. Quanto à questão da responsabilidade, eu sempre tive a dedicação, sempre tive o foco no meu trabalho, sou um cara competitivo por natureza, né? Gosto das conquistas, gosto de atingir os objetivos, né? E para mim está sendo fácil porque veio junto comigo o Fábio, veio junto comigo o Matheus, o Vinícius, que é o meu novo auxiliar também, que a gente já estava estudando, se preparando há 5, 6 meses. O Sampaio, que é importantíssimo, que veio antes, que é um cara que representa muito a cidade de Santos, né? Porque foi feito ali, um jogador que foi líder onde passou e nosso parceiro de seleção. E o Rogério Maia, que é um grande treinador de goleiro, um dos melhores do Brasil, que está com a gente também. Então, é uma equipe que eu conheço, né? Trabalhando fechado, usando muito o que o Santos nos ofereceu de profissionais que também são grandes, né? Então a gente comandar isso de uma maneira leve e ao mesmo tempo profissional e dedicada ao extremo para conseguir o objetivo. Então para mim está sendo natural, né? Os sentimentos que eu tinha antes como de nervoso, como auxiliar, nos momentos de ficar mais com angústia ou mais nervoso, é os mesmos sentimentos que eu tenho agora como treinador principal. E o Tite, enfim, tem te, né, trocado algumas figurinhas, enfim, vendo o teu trabalho, vendo os jogos do Santos, daqui a pouco te comentando alguma coisa. Como é que fica um pouco dessa relação também? Sim, tá sofrendo, né? Ele esteve aqui agora essa semana aí era aniversário do Luca, neto dele, Matheus, né? Ele esteve aqui esse fim de semana antes do jogo. Depois do jogo me mandou uma mensagem carinhosa, né? Feliz pela conquista, né? Teve um pequeno problema aí que já está se resolvendo e acredito que breve ele está. Tomara, né? É um cara que faz muita falta, né, no futebol. Faz muita, cara. O Tite é uma referência, primeiro como pessoa e depois como treinador. Com certeza. Um grande abraço para ele, né? Uma figura humana extraordinária, um grande profissional. O Tite é daqueles caras que a gente leva, né? Leva da vida, do futebol, enfim, daquelas figuras que a gente torce por onde quer que ele esteja, pela figura que ele é, e a gente torce muito aí que ele volte em breve a estar trabalhando aí, enfim, tá no futebol. Uma última pergunta, Kleber, até para não te atrapalhar mais, eu sei que também tá no compromisso. Pegar um Santos também do tamanho de um Santos, é o Santos do Pelé, é o Santos do Neymar, voltando de uma Série B, é um desafio gigantesco também, né, Kleber? Imagino que isso passa muito pela cabeça do cara que está no comando ali na beira do campo de primeiro, né, manter esse Santos. A gente sabe que é difícil quando acontece o que aconteceu com o Santos, nossos times daqui já passaram por isso, e a tua responsabilidade, que ela é enorme, né, com o tamanho do Santos. Muito, né? Muito, Luciano. Eu fiquei muito feliz pela confiança, pela oportunidade que o presidente Marcelo Teixeira me deu. A gente teve uma conversa longa antes dele me contratar, e depois a forma que eles me receberam, a forma que os atletas me receberam aqui no Santos, acreditando no trabalho, aquela relação inicial que eu falei de trazer uma unidade entre os jogadores que vieram da Série B, os jogadores novos contratados e os meninos da base, que é uma tradição, os meninos da Vila aqui no Santos, fazer uma unidade e trabalhar para sair de uma situação que era muito ruim. O primeiro jogo aqui foi com 2 dias de trabalho, uma pressão tremenda da torcida, a torcida muito insatisfeita, porque o Santos acabou caindo, era um dos poucos grandes que ainda não tinham caído para a segunda divisão, e isso é muito forte no futebol brasileiro, né? E o Santos ainda não superou isso, então não tem outra maneira de superar, a não ser com o trabalho, e também a gente tem como objetivo, e eu tenho falado nas minhas entrevistas, trazer a torcida de volta para o nosso lado, fazer da Vila o nosso alçapão, e foi contra o Botafogo, e foi ontem, e ontem a gente conseguiu presentear o torcedor com uma vitória. Então a gente tem conversado, a gente tem usado as coletivas, a gente tem usado a rua aqui onde eu saio, o dia a dia natural, né, para que a gente possa trazer o torcedor para o nosso lado, mas com trabalho e com resultado, não tem outra forma, né? E os resultados começaram a aparecer, né? Nos últimos 4 jogos a gente conseguiu 3 vitórias, então isso é importante, e a gente tem que buscar nesse campeonato difícil manter uma média assim, né? De tipo a cada 3 jogos, 1, 2 vitórias, né? Claro. Perder pouco, pontuar, fazer jogo a jogo. E eu disse isso ontem depois do jogo. Ontem a gente
foi um jogo que a gente teve que defender muito para conseguir a vitória, e eu ainda vou buscar um dia que a gente consiga vitórias dentro da Vila, com o futebol que a gente consiga amassar o adversário, não deixar o adversário respirar, jogar em cima dele, ser protagonista total, como é a história do Santos, como é difícil jogar aqui na Vila, né? Mas tem que trabalhar e tem que dedicar cada dia para isso. Kleber Xavier, técnico do Santos, muito obrigado por nos atender. Eu queria muito conversar contigo aqui no Show dos Esportes. Obrigado e até uma próxima, e sucesso aí nessa caminhada, Kleber. Tu é um cara também que merece demais isso, então eu estou muito feliz de ver esse teu desempenho aí no Santos, um começo de trabalho, mas que tem tudo aí para ir longe na carreira, pela pessoa e pelo profissional extremamente competente que tu é. Obrigado, Lucianinho. Prazer falar com vocês. Estou sempre escutando, que eu posto os programas aí. Que bom, que bom. Tem horários aí que eu busco escutar para a gente sempre não perder essa ligação, né? É daí que eu vim, aí que eu passei a maior parte da minha vida. Faz um tempo que eu estou fora, mas tenho família, tenho filho, tenho muitos amigos e tenho muitas relações de trabalhos que foram marcantes, né? Inter e Grêmio foram marcantes para mim, né? Na minha carreira, e a gente procura manter isso vivo, né? Prazer falar com vocês, cara. Um abraço.